Nós estamos recebendo em nossos estúdios a presença do vereador, secretário da Câmara Municipal, Gilson Baitaca, para falar aí do movimento dos caminhoneiros que acontece nos próximos dias em Brasília. Boa tarde, vereador, tudo bem? Boa tarde, Valdecir, boa tarde a todos. Como está essa programação, já iniciando já com este assunto, né? E nós queremos aproveitar a oportunidade para falar também de vários outros assuntos relacionados à organização política em Lucas do Rio Verde. Inicialmente, este movimento vai acontecer que dia em Brasília? Nosso movimento está previsto para amanhã, dia 29 e 30, terça-feira e quarta-feira, em Brasília, ali no eixo monumental, né? Estamos autorizados pelas autoridades competentes. Estaremos lá aproximadamente 300 caminhões, fazendo a manifestação e pressionando a Câmara dos Deputados, principalmente a Comissão de Viação e Transporte, que está com o projeto de lei 528 de 2015, paralisado lá nessa comissão, e nós precisamos dar andamento, tendo em vista a crise do setor do transporte, Valdecir. Chegamos ao caos, ao fundo do poço, e não temos mais o que esperar. Na verdade, não temos nem muita força mais para lutar. Existem caminhoneiros por aí já recebendo alimentação em pátios de empresas, em pátio de postos de combustível, recebendo alimentação para poder se manter aguardando uma carga ou alguma forma que ele possa retornar às suas bases. Então, nós faremos isso aí. Existe uma previsão desse projeto de lei receber o parecer favorável entre hoje e amanhã, o parecer do relator Stedley, do Rio Grande do Sul, e possa, quem sabe, ser pautado na reunião da comissão do dia 30, na quarta-feira. E nós estaremos lá para fazer essa pressão, para dar o primeiro passo nesse projeto, tentar acelerar o processo dele, a tramitação, para que o mais rápido possível o governo possa estabelecer essa política de preço mínimo do frete. E esse projeto, então, que a luta de vocês não começou agora, né? Tivemos aquele bloqueio da rodovia aqui neste ano, né? Foi 2015, né? 2015. Fevereiro e março de 2015. E não andou esse projeto? O que acontece? Está emperrando isso aí? Eu vi, nós passamos uma matéria aí, do senhor entrando até em, vamos dizer, atrito com uma das lideranças nacional do movimento por essa questão dessa tabela, né, vereador? Ela não andou essa proposta? Exatamente. Veja bem, Valdecir, o maior problema que nós enfrentamos, ainda dentro do próprio setor, são as nossas entidades representativas. Existem muitos sindicalistas, homens honestos, transparentes e que lutam pela categoria. Mas, infelizmente, nas instâncias maiores, que são as confederações, que é a CNTA e a CNT, esse pessoal não está a serviço do transportador ou do caminhoneiro autônomo. Na verdade, ele recebe recurso do setor do transporte, dos caminhoneiros, através das contribuições sindicais, de forma obrigatória, não é opcional. Ele tendo já a garantia dessa arrecadação, ele faz lobby dentro do Congresso Nacional, ou dentro da iniciativa privada, dentro vamos dizer assim, do setor que é o nosso parceiro comercial, tomador de serviço, e faz lobby, fazendo negociações, de forma que nós nos sentimos, inclusive, usados como moeda de troca muitas vezes. E pela omissão deles é que nós precisamos criar esses movimentos e fazer as nossas manifestações em contrariedade aos atos que eles estão praticando usando o setor do transporte. Então, a União do TRC, que é um movimento criado em 2015, onde eu tenho participado desde a primeira paralisação, nós iniciamos aqui em Lucas do Rio Verde, em 9 empresários. Hoje nós estamos espalhados por todo o Brasil, uma união muito grande, que junta tanto caminhoneiros autônomos quanto empresários do transporte. Então, eu me envolvi desde essa época e eu não vou deixar de lutar até que não tenhamos alguma vitória, não tenhamos algum resultado real de ganho que cubra, no mínimo, o custo do frete. Afinal de contas, o transportador, o caminhoneiro autônomo, está há muito tempo acumulando dívidas, Valdecir. Muitos caminhões já foram retomados pelos bancos financiadores, muitos caminhões já estão escondidos, trabalhando em fazendas, literalmente, para fugir da busca e apreensão.
E a maioria do setor do transporte está endividado com bancos, endividado com postos de combustíveis, com revenda de autopeças, com oficinas mecânicas, com recapadoras de pneu. É uma cadeia muito grande, Valdecir, que depende disso. E somente de motoristas hoje, nós estamos perto de 500 mil de motoristas desempregados no Brasil hoje, ou desempregados ou em férias coletivas. É lamentável, mas é a nossa realidade. Bom, trazendo aqui para política local, o senhor é secretário, destacava isso, da Câmara Municipal. Quando que encerra aí o mandato, vamos dizer assim, entra em recesso legislativo, o Poder Legislativo de Lucas do Rio Verde? Está previsto, Valdecir, aí no dia 12, né, está previsto para dia 12 final das atividades parlamentares. Mas tanto o presidente quanto eu, como primeiro secretário, trabalharemos até o último dia de dezembro, né, para poder fazer toda a finalização, né, de balanço e fechamento das contas da Câmara Municipal, para assim entregar ao próximo presidente. A lei orçamentária já foi aprovada? Todos os projetos de orçamento para o Poder Executivo, né, já estão aprovados. Bom, aproveitando essa oportunidade, eu não poderia deixar de perguntar e questionar também, né, o senhor foi foi o 7º vereador mais bem votado da legislatura passada, né, das eleições de outubro, e acabou não se elegendo devido à questão da legenda de sempre que a gente fala, né? O senhor considera isso uma injustiça, vereador? Como o senhor avalia toda essa situação? O senhor esperava mais votos, digamos assim? Vamos bater um papo nesse sentido. Sim. Aí. Olha, Valdecir, em questão de achar uma injustiça, eu só acho que há uma contrariedade entre aquilo que se fala da democracia, que o poder emana do povo, isso é o artigo 1º da Constituição Federal, de que o poder emana do povo. Essa lei, ela contradiz esse artigo da Constituição, porque a legenda, na verdade, ela é feita, todo mundo sabe, né, para poder fazer com que algumas lideranças se destaquem e muitas vezes sejam elevadas, né, com votos minoritários, né, de partidos nanicos ou de candidatos com menos expressão eleitoral, e isso acaba prejudicando essa forma de divisão, de distribuição das cadeiras dos legislativos, tanto a nível municipal, que é estadual, e federal também. Nós vemos aí já em 2 oportunidades, agora há pouco tempo, tanto na ocasião o Enéas quanto o Tiririca agora, que se elegem e acabam carregando junto com eles deputados aí com 200, 500 votos, para fazer representação a nível de Estado e até nível federal, no caso da Câmara Federal. Então, eu acho que ela é contraditória à Constituição de que o poder emana do povo. Se a vontade da população deve prevalecer, eu entendo que deveria ser os mais votados na ordem numérica, né, e não nessa ordem de distribuição de cadeiras por legenda. Mas, enfim, na eleição passada eu fui beneficiado por essa mesma lei, então eu não tenho o que reclamar e apenas acho que é contraditória e acho que isso deveria cair, esse sistema, e sim os candidatos mais votados, independente do partido, que deveriam assumir as cadeiras. Mas vamos em frente, o importante é que eu repeti minha votação da eleição passada, isso quer dizer que o meu trabalho foi aprovado, eu sinto não estar novamente na Câmara, por muitos trabalhos que eu ainda estava iniciando, dando início, né? Por trabalhos que também fico feliz, pelos trabalhos que consegui realizar, principalmente esse trabalho, a questão dos alvarás, onde com essa luta, 4 anos praticamente, 3 anos e meio de luta, para que se fizesse uma lei que fosse não beneficiar, mas que fosse fazer justiça na questão dos alvará para o comércio. A crise econômica é muito grande e o comércio, assim como todo trabalhador, tem uma carga muito grande. Essa conta está praticamente impagável pela sociedade. E nós tivemos aí, então, essa nova fórmula de cobrança do alvará, que está aprovada já no Legislativo, sancionada pelo Executivo e que entrará em vigor a partir de 2 de janeiro de 2017, onde as empresas irão pagar um alvará justo, Valdecir. O impacto nas contas do município é de R$900 mil em 2017. Então, se nós contabilizar esse mesmo valor para os próximos 4 anos de mandato, da próxima legislatura, eu digo que eu consegui, com essa minha luta e com a participação, é lógico, com o apoio e o voto dos demais vereadores, a reter nas empresas, no caixa das empresas,
em torno de 3 milhões e 600 mil reais nesses 4 anos, que poderá ser utilizado para a melhor remuneração ou a abertura de mais vagas de emprego dentro do comércio, da indústria aqui da nossa cidade. Então, isso é um orgulho que fica, uma luta que eu iniciei no início da legislatura, ainda como aprendiz, né, e que chega no final com a vitória disso. Isso me deixa muito satisfeito. Assim como outros trabalhos, Valdecir, o próprio Recanto dos Macuco, desde 2008 lá, né, em questão judicial, e nós nos apegamos em estudos e conseguimos encontrar no Estatuto da Criança e do Adolescente o direito da criança ter o transporte escolar, e conseguimos lá, as crianças estão recebendo hoje o ônibus na porta de casa, que transporta elas até a porta da escola, e isso dá dignidade, é um direito previsto em lei e está sendo respeitado agora. Não há nenhum questionamento do Ministério Público, porque é o próprio Ministério Público quem deveria já ter tomado providência quanto a isso, né? E coube a nós fazer isso. Então isso nos deixa muito felizes por ter conseguido contribuir com a sociedade, independente do seu nível social ou econômico. Bom, o senhor é considerado nos bastidores e perante a imprensa também como um dos vereadores mais atuantes da atual legislatura da Câmara Municipal. Como o senhor está vendo aí essa questão, né? Nós vimos aí nas campanhas passadas a questão da terceirização, debate, até proposta, né? De não ser adotada a questão da terceirização aí nos serviços públicos essenciais, como saúde e educação. Como o senhor está vendo todo esse debate aí, vereador? Olha, Valdecir, a gente diariamente, né, conversa com pessoas de todos os segmentos da sociedade, e uma coisa eu digo para você, para mim, eu acho que um dos maiores aprendizados da minha vida foi ter exercido essa função de vereador nesses 4 anos que encerra agora, final de dezembro, e dizer que eu tenho muito orgulho disso. Eu acho que sou a pessoa mais realizada em ter conseguido contribuir com o Lucas do Rio Verde, não pelo salário que recebi como vereador, mas pela minha evolução, pela minha dedicação, por aquilo, pelo meu aprendizado, por aquilo que eu pude oferecer para a sociedade, sem nenhum interesse externo. Então, eu me aprofundei em estudos, principalmente de números, Valdecir. Eu sou conhecedor dos números do município, eu fui relator, fiz parte da comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização na Câmara nos 4 anos. Então, participei sempre, minuciosamente, número por número, sempre discutindo com as secretarias, para poder entender a questão dos números e saber o que é possível. É difícil conhecer a peça orçamentária, não é não, vereador? O orçamento total é formado por 3 peças, que é o PPA, a LDO e a LOA, né? E você tem que saber, você tem que conhecer. Se você não conhecer, você não vai fiscalizar. O seu próprio trabalho não terá o mesmo efeito, com certeza, porque você vai ter dificuldade. Você tem que conhecer em tudo que se for fazer na vida. Eu sou empresário, por exemplo, tenho um supermercado. Se eu colocar uma pessoa no açougue que não é um açougueiro, que não entende, ele vai ter que aprender, sabe? E se ele quiser ser um produto, vai comprar gato por lebre. Vai dificultar e vai atrapalhar a empresa. Então, para não atrapalhar o município, eu preciso conhecer. Senão, eu vou ser apenas um vereador a mais lá. Eu tenho obrigação de saber o que eu estou fazendo e com responsabilidade. Então, essa questão da terceirização, a gente ouve muitas pessoas falando que é para beneficiar A, para beneficiar B, para beneficiar a empresa terceirizada, para beneficiar amigos e conhecidos. Não é assim que funciona. O município tem uma lei, e ela é a lei, uma das leis de transparência, que o município não pode comprometer a mais que 54% do seu orçamento em folha de pagamento. Se chama limite prudencial. Para o município conseguir manter os serviços básicos a que ele se propõe a oferecer, ele precisa ou terceirizar, porque daí esse recurso não sai da folha de pagamento, sai de outros recursos, né, de investimento, enfim, de manutenção, mas não sai do recurso de folha de pagamento. É somente assim, tanto o município como o Estado, que consegue dar conta e manter todos os serviços. A máquina está inchada, a sociedade cada vez exige mais serviços. Então, para o município oferecer serviço, manter o nível da qualidade de vida e a exigência da sociedade que paga impostos, ele tem que fazer alguma coisa para legalmente, né, não prejudicar
a gestão e o gestor, depois disso aí, tem que ficar respondendo por isso judicialmente, né, em tribunais de justiça e nos tribunais de conta, e ele faz isso. Ele mantém até 54% do limite prudencial e se obriga a ter que fazer terceirização. Então você tem duas escolhas. Ou eu terceirizo e sou criticado por os adversários, pela oposição, ou eu não terceirizo e não entrego o serviço, não presto o serviço e sou criticado pela sociedade que paga impostos. Mas não tem como convocar o concurso público aí, né? Mas se você convocar o concurso público, você estoura os 54%, está infringindo a lei. Qual que é o comprometimento hoje do orçamento? O município geralmente faz um trabalho em torno de 49%. 49% do orçamento. Por quê? Porque lá em maio nós temos a reposição salarial. Então, se já sair com o orçamento prevendo 54, o momento que você fizer a reposição, que geralmente é o índice da inflação, isso não é um aumento de salário, né? É uma recomposição. Se ele não mantiver essa prudência e trabalhar com os 49%, 48%, ele vai estourar. Ele vai estourar lá em maio, na hora do dissídio. É assim, e não existe mágica. Isso é matemática e lei. Você tem que trabalhar dentro da lei e a matemática. Você não pode construir números, maquiar números, porque depois o Tribunal de Contas vai saber, vai perceber. Então, para fazer concurso e manter, vamos dizer assim, o servidor público, dando prioridade para o servidor público, fazendo concurso, você vai prejudicar quem já está lá dentro, talvez não consiga dar nem mesmo a reposição salarial, que é um direito que é obrigatório por lei. O município tem que dar a reposição, no mínimo, a inflação. Então, isso tem que ter prudência. A gestão não é feita com os pés em cima da mesa, resolvendo todo dia o que vai fazer no canetaço. Hoje, existem essas ferramentas de fiscalização, né, que é obrigatório a transparência, né, e o fechamento das contas. Existe lei, existe o mínimo para a saúde, existe o mínimo para a educação, um limite mínimo de investimento. Não é ao bel prazer do gestor que ele vai fazer. Por isso que, às vezes, em épocas de campanha, você acaba assistindo cada promessa de candidato, assim, que para quem está dentro, já dentro da gestão pública, a gente fica estarrecido com certas promessas que você conhece os números, você sabe que não tem como cumprir isso. Não tem como cumprir isso. Por mais, vamos dizer assim, por mais flexível, por mais democrático que seja o gestor, é uma questão de lei e matemática. É leis e matemática, nós não podemos estar acima da lei. E então, nem acima dos números. Então o senhor vê a dificuldade aí para o futuro prefeito Flori Binotti abrir mão, então, da terceirização. Eu não tenho dúvida que para ele manter os serviços que tem hoje, né, ou ele vai, por exemplo, uma opção dele, chamar concursados e correr o risco de ultrapassar o limite prudencial dos 54%, né? Ou ele não corre esse risco, porque quem vai responder por isso seria ele, né? Ele não corre esse risco, abre a terceirização como uma necessidade e faz o custeio disso através de contas de manutenção ou de investimento. Não tem outra saída. O desafio é grande para ele. Eu conheço os números do município. Eu acompanho há 4 anos o crescimento do município, o crescimento das demandas e o crescimento do orçamento. E é cada vez mais apertado. O PIB do dinheiro público, do orçamento, Valdecir, está baixando ano a ano. 2017 talvez nós esteja aí com R$2.000 a R$2.100 por habitante para gastar. Isso é o PIB do orçamento, é quanto nós temos de dinheiro público por habitante. Significa que a população está empobrecendo. Além de ela está crescendo, né, o nosso número de habitantes cresce, e está empobrecendo porque quanto mais o crescimento, mesmo que haja emprego, é empregos de menor valor, e não mais empregos de médio e alto salário, empregos de salários baixos. Então está empobrecendo, e com isso empobrece a cidade, empobrece os cofres públicos que precisam entregar esse serviço. Então, para você manter a qualidade, você tem que ser um gestor, está aí 24 horas por dia em cima de tudo que está fazendo, né? E gerir com toda a austeridade possível. Tá certo. Bom, eu vou convidar também o prefeito atual, Taviano Pivetta, né? Nessa semana, o prefeito que assumirá a partir de janeiro, Flori Luiz Binotti, deverá aí anunciar já os seus novos secretários, né? Para tomar posse, né? A partir de 1º de janeiro. Bom, eu queria que o senhor falasse também sobre o Hospital São Lucas. Vai ser inaugurado nos próximos dias aí a estrutura,
As UTI, o senhor tem acompanhado também de perto essa ampliação, esse projeto. É um projeto muito importante, mas também vai ser um grande desafio para o futuro prefeito, né? Vai ser um desafio, porque é uma instituição como essa e também parece que tem até uma discussão aí em torno de terceirizar também as UTIs. O senhor está acompanhando isso, vereador? Existe essa possibilidade, Valdecir. Hoje tudo se trabalha em questão de redução de custos. Redução de custos. E redução de custos você faz com parceria, mantendo, é claro, a eficiência do serviço, né? Ninguém vai abrir mão da eficiência do serviço. Mas existe essa possibilidade. E eu não posso adiantar nada quanto a essas questões, porque isso é uma questão exclusiva, né, do Hospital São Lucas, da Fundação Luverdense de Saúde, né? Então eu não posso adiantar nada aqui, porque não é a minha competência fazer isso. Mas eu posso te afirmar que existe essa possibilidade. E eu digo que é um grande desafio manter esse hospital funcionando, com certeza é um grande desafio. O custeio mensal dele é elevado, e todos nós sabemos que, se não receber recursos públicos, não terá condições, através de convênios e atendimentos particulares, de manter esse custeio de forma alguma. Então, nós esperamos aí que o governo do estado assine esse convênio aí, liberando recursos, né, mensalmente para o Hospital São Lucas. Nós torcemos que o próximo prefeito, Luiz Floribinotti, também, né, dê uma atenção especial para isso. Não deixe de encaminhar os recursos necessários para esse hospital, porque a gente sabe que muitas pessoas que são contrárias à questão do repasse de recurso público para o Hospital São Lucas estiveram do lado, na campanha política do senhor Luiz Floribinotti. E nós, como conhecemos, e não podemos faltar com a verdade, porque conhecemos a realidade, nós não iremos fazer isso de criticar, ao contrário. Nós entendemos que é necessário, porque nós estamos lá e sabemos a dificuldade que é fazer a gestão na saúde. E o município tem que fazer a parte dele, sim. Não é por questões de a Fundação, o Hospital São Lucas, estar com alguma pendência perante o governo federal, tipo de tributos, por exemplo, que ele não possa continuar salvando vidas e recebendo recursos públicos. Nós não podemos fazer com que algum erro lá do passado venha atrapalhar a nossa geração atual e as futuras gerações. Crianças que estão ainda por nascer venham pagar com sua vida, ou as gestantes, ou a própria sociedade, os pioneiros de Lucas do Rio Verde, por algum erro do passado. Se houve erro, deve ser sanado. O certo é que a saúde, ela é prioridade na vida das pessoas. E nós temos que prezar por isso. Senhor Binotti, pode contar conosco, nós não faremos oposição, até porque eu não terei mandato nenhum, e eu não me elegi, mas as minhas lutas, as minhas bandeiras, eu continuarei trabalhando assim como fiz antes de entrar na política, desde os meus 18 anos de idade, quando eu resolvi participar de movimentos em defesa da sociedade, principalmente daqueles setores mais fragilizados. E a saúde deve ser, em qualquer gestão, prioridade número 1, né, vereador? Com certeza. Né? Não tenha dúvida. A questão de saúde, ela é prioridade porque ela é a nossa vida. É a nossa saúde que garante a nossa vida, de estarmos de pé, de estarmos trabalhando. E a pessoa que não estiver bem de saúde, independente do grau da saúde ou da doença que seja, nada serve para ela. A família sofre com isso, todo mundo sofre com isso. Então, antes de qualquer outra prioridade, é a saúde. Saúde é a nossa vida. E nós, o sofrimento, a gente não suporta nem ver um animal sofrendo. Quanto mais ver uma pessoa, principalmente aquelas pessoas com menos condições financeiras, aí agonizando, né, em corredores de hospitais, em pronto-socorro, em cima de macas, sendo tratadas. Isso daí deixa a gente completamente aborrecido e triste, e a gente se sente até impotente viver num país tão rico como o Brasil e não termos conta hoje de sustentar nem mesmo a máquina pública, devido à corrupção e desvios de recursos. Bom, voltando aqui, vereador, é só para ilustrar. Então, o Senado Federal aprovou uma PEC, né, da reforma política, e eu estava buscando hoje, né, nos estudos, nos conhecimentos, que o chamado, né, pluripartidarismo, né, ou seja, essa salada de letra foi criado pelo próprio sistema militar. Eu não sabia disso, né, mas fui buscar o conhecimento. Existia até 64, depois foi extinto pelo regime militar, o chamado pluripartidarismo, os vários partidos.
Depois, quando o MDB na época, né, e a Arena, né, no regime militar, se disputava espaço político, o MDB né, da época, Movimento Democrático Brasileiro, ele foi crescendo e aí o governo militar voltou para enfraquecer, com a intenção de enfraquecer o MDB, voltou a instituir novamente o chamado pluripartidarismo, né? Que é a sopa de letrinhas que hoje tem 37 partidos constituídos e vários pedidos para instituir novos partidos no Brasil. Então, cria do regime militar. Né? Interessante ressaltar isso. E aí existe a PEC que eu estava falando, que ela coloca aí a chamada cláusula de barreira, né, adotando aí que cada partido, para ter os benefícios do horário eleitoral na TV e no rádio, fundo partidário e também tem um outro benefício, que é entrar com ações, né, direta no STF, ele tem que ter no mínimo, né, a partir de 2018, 2% dos votos, né, dos eleitores brasileiros em 14 estados. Então, sem dúvida, já foi aprovada essa PEC em 2 votações, vai para a Câmara, já está na Câmara e poderá ser aprovado aí nos próximos dias. Outra medida que já foi adotada, foi aprovada, foi o fim da reeleição. O senhor também apoiou o fim da reeleição, né? O senhor sempre se manifestou que o mandato deve ter só um mandato de 4 anos, né, vereador? Eu sou a favor do fim da reeleição e digo mais. Eu me candidatei novamente porque a lei permite, né? Mas eu acho que inclusive nos legislativos também, não precisaria ter reeleição não. Eu, no caso, não me elegi e não estou achando nada ruim. Tenho minhas empresas para tocar, tenho meus meios de ganhar a vida. Eu acho que esse negócio da reeleição acaba permitindo que muitas pessoas acabem utilizando a política como um emprego. E essa questão do pluripartidarismo é a prova disso. Isso é uma forma de acomodar políticos que não deram certo na gestão, mas que se apegaram como uma forma de ganhar dinheiro, Valdecir. E aí o que acontece? Entra em qualquer partido nanico, dá apoio a um partido mais forte, não queima a sigla do partido mais forte, dá um apoio e em troca disso, depois da vitória, acaba ganhando um cargo e vai ficando, e vai passando. Um cargo em alguma autarquia, entendeu? E assim por diante. Então eu sou contra isso. E se nós quisermos ter uma escola da questão política partidária, nós temos os Estados Unidos aí, que tem os democratas e os republicanos. Nenhum é contra os Estados Unidos. São apenas 2 formas, né, um pouco diferente na questão de relações internacionais, né, na questão dos acordos, mas tanto um quanto o outro tem por objetivo principal preservar, proteger a economia e a sociedade americana. Isso não importa. É sagrado, né? É sagrado para eles, independente, é a pátria deles, é sagrado. Agora, esse negócio de pluripartidarismo, Valdecir, eu acho que é um meio apenas de criar cabides de emprego e manter dentro da política pessoas que não têm competência de trabalhar ou nem mesmo um número de votos suficiente para se manterem no poder e se manter tendo salários ou outros benefícios, né, por fora do próprio salário, né, como a gente está vendo aí, o país está corrompido hoje de uma forma sem explicação. Não há quem... Eu acredito que nem Nostradamus, se voltasse, não conseguiria explicar o que nós estamos passando aí na questão de corrupção, e não é uma coisa nova, né? Isso daí é desde o descobrimento, a gente sabe disso, na época ainda das divisões das terras, né? Do antigo Cabral, né? Não é do atual. Não é do atual, não, do antigo, na época ainda da divisão, né? Das divisões das terras. Tratado que tinha, né? Exatamente, a gente sabe até hoje, e o sobrenome dessas famílias estão na política até hoje, Valdecir. Quem ficou de hereditário lá das capitanias hereditárias, aquelas famílias estão no poder até hoje, principalmente as do Nordeste. Norte e Nordeste até hoje estão no poder, mandam da forma que eles querem. Do litoral, principalmente no litoral do Nordeste, né? Quando foi dividido em linhas, as capitanias, essas pessoas até hoje, essas famílias estão no poder, então a corrupção não é uma coisa nova, é uma coisa antiga, isso é lamentável, mas nós temos que continuar trabalhando, o certo é que a sociedade não aguenta mais pagar a conta, Valdecir. Isso está mais do que confirmado. Tem muitos que acham que o imposto vem, né, de outro planeta, né? E o imposto sempre é o mesmo, é aquele do feijão, do arroz, né? Do refrigerante, do suco, então vem sempre esse aí, e muitos aí ganhando muitos, né?
e a classe política, outros poderes aí constituídos, como o próprio judiciário, outros poderes, infelizmente, quando arrocha para chamar para a reforma, né? Reforma da Previdência, a maioria deles, né, se afugenta, não é verdade? A corrupção, Valdecir, só ainda para complementar, a corrupção não está apenas no setor político. O setor político é mais fácil falar porque ele é eletivo, ele depende de votos. Então, quem vota acha que tem direito de ficar falando mal do político. Mas a corrupção está dentro do judiciário e dentro dos tribunais de contas, Valdecir. Em todas as esferas, é uma coisa fantástica. Quem viaja, como eu viajo para fora e vejo, o que eu vejo é coisa assim, sem comentário, sabe? Mas geralmente na política é mais fácil, por quê? Porque tem aquela ideia, não, eu votei e tenho o direito de reclamar. Então tudo cai sobre o político. Mas a corrupção, ela nasce dentro da sociedade, não nasce dentro da política. Existem políticos corruptos porque tem parte da sociedade corrupta. Isso você pode ter certeza disso. E isso no dia a dia. A sociedade não faz corrupção apenas eleitoral em época de política vendendo voto, não. A sociedade faz corrupção no dia a dia. Dentro da casa, dentro da empresa, na sociedade, nas entidades que participam. Estou falando isso e posso provar para quem quiser. E todos que têm um pouco de consciência, conhecimento e pesquisam, sabem do que eu estou falando. Eu gostaria ainda, Valdecir, antes de acabar o meu mandato, que você me abrisse aqui uma oportunidade, eu gostaria de vir falar sobre o projeto que deu entrada na Câmara e depois foi retirada a assinatura do autor, sobre o projeto do aumento de número de vagas para vereadores em Lucas do Rio Verde. É um assunto que, no dia que foi retirado aquela assinatura do autor do projeto, eu estava em Brasília e não participei daquela sessão, e onde eu precisaria me pronunciar sobre aquele projeto. Gostaria que, numa outra oportunidade, você abrisse os microfones para mim aqui e a Câmara, para que eu falasse a minha posição também, para mostrar para a sociedade um pouco daquilo que a gente fez e por que a gente tem algumas posições dentro da questão política, principalmente na parte legislativa aqui em Lucas do Rio Verde. Combinado, né? A gente vai trazer novamente aí o Gilson Baitac, que é uma pessoa clara e espontânea, né, para falar. Isso é importante na classe política, mesmo que defenda ou seja contra qualquer, vamos dizer, proposta, projetos, né? É importante isso, que tenha essa hombridade, essa coragem de colocar diante dos eleitores, da sociedade. É isso que nós propusemos sempre, né, durante os nossos 16 anos aqui, quanto televisão, projeto de comunicação, de chamar todos para estar discutindo. Já trouxemos aqui o prefeito eleito, né, vamos trazer novamente assim que anunciar os novos secretários, para estar colocando o ponto de vista, para falar da terceirização, para falar do Hospital São Lucas. E o nosso objetivo, é claro, é ajudar a contribuir, né, de uma forma direta e nos debates também, nas discussões, para que Lucas do Rio Verde possa continuar crescendo e desenvolvendo, né, tendo qualidade, mantendo a qualidade de vida para os luverdenses. Certo? Muito obrigado pela presença, vereador Gilson Baitac. Hoje tem sessão, né? Hoje temos sessão na Câmara, sessão ordinária. Acredito que teremos mais 3 sessões, então essa é a antepenúltima, né? E à noite estarei viajando a Brasília, onde estarei lá nessa grande manifestação, dia 29 e dia 30. Eu agradeço a oportunidade aqui, Valdecir, e desejo a todos uma ótima tarde e uma abençoada semana. Tá certo. Aí falamos com o vereador Gilson Baitac, nós vamos a um breve intervalo comercial, não saia daí que nós voltamos já já.